Olá, boa noite, obrigado pela sua companhia, obrigado pela sua audiência de todas as noites aqui na TV Verde Vale, na TV BrisaNet e também na TV cafécomleite.com.br. Estamos começando mais uma edição do programa Café com Leite, no nosso especial Saúde, sempre com grandes personalidades, no momento em que você está em casa, você está sempre mudando de canal, porém fique no 13, canal 13 TV Verde Vale, que aqui no programa Café com Leite você só tem informações boas, consistentes, que agradam a você, a sua família, seus amigos, é o que nós procuramos trazer para você. E hoje não é diferente, porque hoje nós vamos tratar sobre escoliose. E o nosso convidado é o fisioterapeuta Dr. William Torres. Dr. William, que honra recebê-lo, eu diria sempre, de costume aqui nos meus estúdios, de dizer recebê-lo em nossos estúdios, né? Mas muito obrigado de antemão por o senhor me receber aí na sua residência, uma vez nos nossos ambientes, né? Muito obrigado antecipadamente. Boa noite, seja bem-vindo. Vai ser uma grande honra conversar com o senhor nesse momento em que as pessoas estão em casa aguardando notícias boas, né? E nós vamos levar, né, doutor? Boa noite. Sem dúvida. Boa noite, doutor Francisco. Para mim é um grande prazer. Eu gostaria imensamente aqui de agradecer o convite em poder participar do seu programa. É um grande prazer poder estar aqui hoje, né, de casa, mas ao mesmo tempo trazendo informações importantes para todos os telespectadores. E parabenizo pelo programa, sou um telespectador, certo? E estou aqui à sua disposição e à disposição de todos para poder esclarecer sobre a escoliose, esse tema extremamente relevante, extremamente importante e extremamente aí, que está dentro do nosso dia a dia, né? Então, toda informação que possa ser esclarecida, ela é muito bem-vinda. Então, meu muito obrigado. Certo? Parabenizo novamente aí pelo seu programa e coloco à disposição. Obrigado, doutor. Muito obrigado. Escoliose, e se não me falha a memória, escoliose todas as pessoas, eu não diria todas as pessoas, mas todas as pessoas têm algum parente com essa doença, né, doutor? De certa forma até comum, não é, doutor? É verdade. Em termos de dados, nós temos a escoliose, ela é bem presente no nosso dia a dia. Né? E a conscientização, as formas de apresentação, o entendimento sobre a patologia de forma geral, ela é extremamente importante para que a gente possa conscientizar as pessoas, para que a gente possa entender literalmente o que é a escoliose. Então, ela é bem presente. E, às vezes, avaliações simples, conhecimentos simples, nos ajudam a identificar melhor a patologia. E o que é escoliose? Pronto, isso é uma pergunta muito pertinente, né? Parece muito óbvia, mas é uma pergunta que nós temos que ter um pouco de contexto para poder esclarecer o que é escoliose. Primeiro, muita gente acha que todo desvio na coluna é considerado escoliose. Eu sempre digo isso nas aulas, na faculdade, né? Sempre digo isso nos cursos que eu ministro, nas palestras, que todo desvio não pode ser considerado escoliose. Só é considerada escoliose, de acordo com a Sociedade Internacional de Reabilitação e Ortopedia da Escoliose, a SOSORT, desvios que apresentam uma angulação específica. Uma angulação que nós chamamos de 10 graus. Então, nem todo desvio ele é considerado escoliose. Diagnóstico mesmo da escoliose, ela se dá com a presença de uma angulação específica, que nesse caso é igual ou maior do que 10 graus. Então, necessariamente, tem que passar por alguns exames para se detectar se é ou não, de fato, a escoliose. Hein? Isso. Além disso, a escoliose ela também pode ser definida, doutor Francisco, como um desvio tridimensional da coluna. É como se a escoliose ela afetasse o nosso corpo nos 3 planos de movimento, que a gente chama. Né? É como se ela girasse o seu corpo, girasse a sua coluna de uma forma. Então, nós costumamos dizer que ela é uma patologia tridimensional. Né? Ela vai afetar você olhando a pessoa de frente, né, nesse plano frontal, causando uma inclinação. Ela pode afetar a pessoa olhando de lado, a gente chama nesse plano sagital, nas curvaturas da coluna, lordose e cifose. E ela vai se caracterizar principalmente, não só pela inclinação, mas pela presença de uma rotação, que é oposta à inclinação. Então, através dessas definições, nós vamos conseguir encontrar a melhor forma de identificar a escoliose. A identificação precoce, né, o diagnóstico precoce, a avaliação profissional especialista na área é de suma importância para que a gente estabeleça aí
prognósticos e tratamentos efetivos aí baseado nas últimas pesquisas clínicas. Doutor, para se detectar, ou para. Primeiro, eu sinto dores, a pessoa acometida de uma escoliose sente dor? Foi feito, é um tema muito relevante, é uma pergunta muito relevante. E isso é algo que deve ser esclarecido aos pais, principalmente. Escoliose não necessariamente vai causar dor, certo? Não necessariamente. Foi feito um estudo agora, recentemente, publicado na The Spine Journal, que é uma revista de coluna muito conhecida no meio acadêmico, falando sobre essa relação entre escoliose e ângulo e dor, né? Ângulo escoliótico e dor. E não foi comprovado cientificamente que o fato da pessoa ter uma escoliose quer dizer que ela vai apresentar dor. Eu tenho pacientes no consultório com 60 graus de curva que não tem dor. Assim como tenho pacientes com 15 graus que apresentam dor. A dor ela vai estar ligada a outros aspectos ligados à escoliose. Mas eu não posso correlacionar que a pessoa que tem escoliose ela vai apresentar dor. Porque se fosse comprovado isso, todas as pessoas, adolescentes, crianças, adultos que tivessem escoliose iriam sentir dor. E não é o que a gente vê numa prática clínica. Então, isso deve ser desmistificado. E é interessante a gente falar sobre isso, principalmente aos pais, que muitas vezes só passam a se preocupar, já que a escoliose ela é uma lesão que afeta principalmente as fases de crescimento, certo? É interessante falar isso para os pais que estão nos assistindo, que não necessariamente a dor vai estar presente. A observação do filho, a observação quanto aos sinais da escoliose, ela tem que ser importante. Não necessariamente o adolescente, principalmente a criança, já que a escoliose é uma lesão que ela vai se apresentar nas fases de estirão de crescimento, não necessariamente ela vai apresentar dor, mas ela vai apresentar uns sinais, nós chamamos de sinais característicos, sinais clínicos da escoliose. Partindo desse princípio que ela é, em alguns momentos, em algumas situações, indolor, vem a questão como eu busco um profissional de fisioterapia. Eu queria chegar exatamente nesse ponto, porque é comum, doutor, nós só procurarmos um profissional de saúde quando sentirmos dor. Sentir alguma coisa. Infelizmente, né? Infelizmente. Se não dói, está tudo bem. Tá? Não vou agora, porque não precisa, não tenho nada. Isso é um procedimento comum na população. Então, fazer, como se orienta para que as pessoas... Que sinais são esses que nós podemos identificar ao ponto de se buscar o profissional de saúde? Vamos lá. Quais são os principais sinais de apresentação da escoliose? De apresentação. São sinais característicos. Por exemplo, uma cintura que é mais fina do que a outra. Quando a pessoa se olha no espelho, por exemplo, ou coloca um biquíni, ou coloca uma roupa íntima, por exemplo, ou uma roupa mais decotada, por exemplo, começa a observar na criança, no adolescente, uma cintura que é mais fina do que a outra. Uma escápula, que é essa pá, popularmente conhecida como pá, né, que a gente popularmente chamado, é mais alta do que a outra. Uma costela assim do lado da caixa torácica, assim um pouco mais saliente do que o outro, né? Quando a pessoa se curva para frente, ela começa a observar o que nós chamamos de gibosidade, né? Um lado que é mais alto do que o outro. Então essas são as principais formas de apresentação. Lembrando, doutor Ricardo, assim, que é prudente falar que a escoliose, a classificação da escoliose. A escoliose ela pode ser classificada de acordo com a idade de aparecimento. Ela pode ser classificada em escoliose congênita, em escoliose infantil, em escoliose do adolescente, que é a mais comum, e a escoliose do adulto. Essa classificação é de acordo com a idade de aparecimento. De 0 a 3, 4 anos de idade, a escoliose é presente, nós chamamos de escoliose congênita. E aí os pais vão observar, né, depois da mente, a presença de posturas viciosas, né, um tronco que é mais inclinado para um lado, uma criança que quando vai tirar foto, por exemplo, ela tira foto tortinha, por exemplo. A escoliose congênita ela é uma má formação vertebral, é a presença de uma má formação no osso da coluna, que nós chamamos de hemivértebra. A escoliose, quando ela é presente dos 4 a 8 anos de idade, 7, 8 anos, nós chamamos de escoliose infantil.
A escoliose do adolescente, idiopática, que é a mais comum de todas, ela aparece numa faixa etária entre 8, 9 anos até a faixa de 13, 14 anos de idade. E a escoliose no adulto, geralmente ela aparece, né, por consequência, por exemplo, de uma perna mais curta do que a outra. O paciente, por algum motivo, por alguma lesão no membro inferior, ela ficou com a perna mais curta. E aí, por consequência do membro inferior mais curto, da perna mais curta, desenvolveu a escoliose. Né? Por que é prudente se falar sobre isso? Porque a escoliose ela é uma lesão que ela vai se apresentar durante as fases dos estirões de crescimento. É durante o processo de estirão de crescimento que a escoliose ela vai começar a aparecer. Então, é prudente os pais observarem seus filhos durante esse processo, principalmente na fase da adolescência. É uma fase, geralmente, que os adolescentes estão mais vaidosos, né? Se arrumam sozinhos, e que os pais não têm mais tanta essa preocupação de ver os pais, os alunos, os filhos se vestindo, né? É nessa fase de adolescência, né, que nós chamamos de escoliose idiopática do adolescente, que a gente deve ficar mais atento, porque o principal fator de progressão, a escoliose é uma patologia que ela pode progredir à medida que você vai crescendo. O principal fator de progressão da escoliose é o crescimento. Então, eu tenho que observar. Eu posso citar aqui vários exemplos de adolescentes que aumentaram muito num período de crescimento. E através dessa velocidade de crescimento, a escoliose começou a aparecer. Outro ponto importante é a questão da classificação quanto à angulação. A escoliose quanto ao ângulo, né, já que é um desvio lateral da coluna acima de 10 graus, nós precisamos mensurar esse ângulo escoliótico. E a gravidade da escoliose, ela se dá perante a mensuração do que nós chamamos de ângulo de Cobb, ou Cobb, como queiram chamar. Que é um ângulo que é traçado com retas na radiografia, e através dessa mensuração nós conseguimos mensurar a gravidade. Qual é essa gravidade? De 0 a 10 graus, como eu falei anteriormente, não é considerado ainda pela literatura escoliose, é apenas um desvio lateral. Só é considerado escoliose curvaturas acima de 10 graus. Por quê? Porque a partir de 10 graus nós apresentamos rotação da coluna. E eu comecei aqui a nossa entrevista falando sobre isso. Uma das principais características da escoliose é a presença dessa rotação oposta à inclinação. Então, uma escoliose que apresenta de 10 a 20 graus, nós dizemos que é uma escoliose leve. Uma escoliose que apresenta angulação entre 20 e 40 graus, uma escoliose moderada. Uma escoliose que apresenta curvatura entre 40 e 50 graus, é uma escoliose grave. E uma escoliose que apresenta acima de 55, 60 graus, é uma escoliose gravíssima. Então, essa classificação ela é importante porque nos ajuda a entender o que vai ser feito. 97% das escolioses, ela é de tratamento conservador, que nós chamamos. Todas as pesquisas clínicas hoje, todas as diretrizes, todos os guidelines que já foram publicados, nas maiores revistas aí sobre coluna, colocam a fisioterapia, nós estamos falando muito em linha de frente agora, né, com o Covid. Sim. Terapia na linha de frente do tratamento da escoliose. Todas as pesquisas hoje. É por isso que esse mês de conscientização, ele não poderia ser diferente. Tem que ser conscientização. E a conscientização ela deve ser, principalmente, de médicos, da família, principalmente da população. Porque conscientizando, a gente fazendo esse trabalho de conscientização, nós vamos conseguir tratar de uma forma diferente. Eu vou parafrasear um colega meu, só para a gente concluir essa parte, que ele diz assim, não dá para tratar a escoliose como se tratava há 50 anos atrás. E ainda hoje nós nos deparamos com tratamentos aí, desculpe a expressão, arcaicos, quando se fala em escoliose. Mudou muita coisa. Eu não diria só nesse sentido, mas em todas outras doenças também o tratamento já de forma bem diferenciada. Estou conversando aqui com o Dr. William Torres, ele que é fisioterapeuta, professor universitário, e está brilhantando o nosso programa com o tema escoliose. Dr. William, me reportando a sua última resposta
no tocante a esse ângulo de idades, até 8 anos, de 9 até 14 e tal, essas dores são aquelas conhecidas que as mamães dizem, não, isso é dor do crescimento. Sim. Tem relação com a escoliose? Olha, com a escoliose, não. Com a escoliose, não. Existem alguns pontos aí citados na literatura médica em relação a essa questão da dor do crescimento, mas quando se fala em escoliose, não. O que é prudente se observar, principalmente, é o acompanhamento do crescimento de crianças e adolescentes. A escoliose ela é uma patologia, ela é uma lesão que ela vai, a sua apresentação, ela é principalmente nas fases do crescimento, nos períodos que nós chamamos de estirão de crescimento. A escoliose ela é muito mais comum na menina do que no menino. Numa proporção aí de 5:1. Não se sabe o porquê, não se sabe o real motivo. A gente costuma dizer que é um dos grandes mistérios da escoliose. Do ponto de vista prático, nós temos muito mais pacientes meninas do que meninos. Sim. Não é porque as mulheres que cuidam mais, não, doutor? Porque mulher sempre se cuida. Homem deixa para depois, né? É prudente observar a questão dos períodos de crescimento de crianças e adolescentes. Né? A escoliose, como eu mencionei anteriormente, ela é uma patologia que ela vai ser presente principalmente nas fases do estirão de crescimento, assim como as alterações posturais. Do ponto de vista epidemiológico, aí, nós temos aí uma proporção, a escoliose ela afeta muito mais meninas do que meninos, uma proporção aí em torno de 5:1, né? Então, a proporção alta, é muito mais comum nós vermos meninas com escoliose do que meninos, né? A menina, quando ela chega no período, numa idade em torno de 10, 11 anos de idade, 12 anos, ela começa a desenvolver sinais característicos da puberdade, né? Que tá se fazendo presente o processo de estirão de crescimento. E é prudente se observar durante a avaliação os sinais característicos que eu já mencionei, os testes para verificar a escoliose, e é prudente se perguntar também o período de menarca, da primeira menstruação. Porque um dos períodos muito críticos em meninas com escoliose é o período que corresponde da primeira menstruação, 2 anos após esse período. É nesse período, principalmente, em que as curvas escolióticas elas podem aumentar consideravelmente. Mas a escoliose ela pode também aumentar antes disso. Então, eu sempre digo que a escoliose ela é uma lesão desafiadora. É desafiadora, porque ela vai se apresentar de formas diferentes na pessoa. Então, o profissional ele tem que estar atento a isso, a observar esses detalhes, né? Observar a angulação, observar as formas de apresentação para indicar o melhor tratamento. Doutor, eu quero saber como buscar o profissional de saúde. Eu busco um clínico geral, eu vou numa clínica, eu procuro um fisioterapeuta. Que rumo eu devo tomar? Já que é indolor, sim, algumas, né, em parte, o que sim fazer nesse momento que eu acho extremamente crucial? Pronto. É extremamente importante orientar a população que nós somos profissionais, os fisioterapeutas são profissionais também autônomos, em que nós podemos também ser profissionais de primeira escolha. Claro que o tratamento da escoliose, a gente vai abordar isso com certeza mais à frente, é um tratamento multiprofissional, diga-se de passagem. O médico ele não pode ser responsável por si só pela escoliose, assim como também não pode o fisioterapeuta. Agora, o fisioterapeuta ele tem competência para poder avaliar o paciente, para poder identificar os sinais clássicos da escoliose, realizar testes de diagnóstico da escoliose, certo? E aí poder solicitar radiografia para poder confirmar a gravidade e fazer as mensurações que devem serem feitas. Mas lembrando, hoje eu trabalho com escoliose já tem 10 anos, trabalhando com escoliose. Apresento formações também internacionais na área de escoliose. E eu sempre digo, trabalhar com escoliose é fazer trabalhar em equipe. É o médico, é o fisioterapeuta, que vai trabalhar a maior parte do paciente com escoliose, o trabalho é com a fisioterapia. Agora, diga-se de passagem, não é qualquer fisioterapia que é feita, certo? Isso é uma coisa que deve ser bem clara aqui. O psicólogo, muitas vezes, doutor Leite, eu tenho pacientes que fazem acompanhamento psicológico.
Pensa bem naquela adolescente que está ali mais vaidosa, que está querendo se arrumar um pouco mais, que está com uma baita de uma escoliose, que tem muitas vezes vergonha do próprio corpo, que tem muitas vezes vergonha de colocar um biquíni. Eu tenho pacientes que não vão à praia, por exemplo, com vergonha de colocar um biquíni por causa da escoliose. Eu tenho pacientes, por exemplo, que deixam o cabelo muito grande lá na cintura para não ter que as pessoas não verem a escoliose. Eu tenho pacientes aqui em Juazeiro que usam, em pleno calorzão, né, uma camisa de manga comprida para ninguém perceber a escoliose. Então, a escoliose ela também causa um impacto psicossocial muito grande. E isso, nós temos que ter atenção a isso. Outro ponto importante, a nutrição. A escoliose pode ser causada por excesso de peso? Não, não pode. Mas o peso ele pode contribuir com o aparecimento, por exemplo, de outras alterações. Certo. Eu não trabalho com peso. Isso não é competência da minha parte. Tem que ser um nutricionista. O físico, por exemplo, muita gente acha que o paciente com escoliose não pode fazer exercício. Pelo contrário, não só como deve fazer. Sim. Como deve. Então, vejam que é um trabalho multiprofissional. Sim. Doutor, por sinal, o senhor tem uma água aí ao lado? Sim, com certeza. Ela apoia o programa Café com Leite, né? Com certeza. E o cafezinho, o senhor tem aí ao lado também? Aqui também. Distante, mas de coração muito próximo, né? Então, de coração. Vamos saborear um cafezinho, né? Vou chamar um rápido intervalo de apoio cultural, daqui a pouquinho a gente volta, eu conto com você. Estamos de volta no segundo bloco do programa Café com Leite, hoje conversando com o professor universitário e também fisioterapeuta, Dr. William Torres, falando sobre escoliose. Será que tem alguém na sua família que tem escoliose? Será que seu garoto, seu filho, tem algum desvio na coluna que precisa de análise de um profissional de fisioterapia ou um profissional da saúde? Esse momento que você está em casa, olhe mais para a sua família, para seus entes queridos, olhe para você mesmo, se olhe no espelho e veja se você não está precisando fazer uma visita a um profissional de saúde e saber, de fato, se você não tem escoliose. A prevenção ainda é a melhor opção. Dr. William, me reportando ao bloco anterior, gostaria eu de saber do senhor sobre a questão dos testes, da avaliação prévia desse cidadão que busca um profissional de saúde, a tentativa de se sentir bem, ter uma vida saudável. Como ele deve proceder? Quem é que faz essas avaliações? É o profissional de fisioterapia? Bem, quando se fala em avaliação, é extremamente importante relatar que o diagnóstico precoce ele é fundamental quando se fala em escoliose. Em medidas simples, medidas super simples, pode orientar os pais que estão nos assistindo, pode orientar todos os telespectadores que estão nos assistindo, frente à identificação da escoliose. Essa avaliação ela pode ser feita tanto pelo profissional médico, ortopedista, como também pelo fisioterapeuta. Mas lembrando, quando se fala em tratamento, ele é multiprofissional. Certo? Isso tem que ser relatado aqui. Além dos sinais que nós já comentamos aqui, como a cintura mais fina, como o ombro mais alto do que o outro, como uma escápula, a região da pá ali, mais popularmente mais alta do que a outra, né? Um teste muito simples, em que eu ensino aos pais, eu dou palestra muitas vezes em escolas, e eu procuro ensinar aos pais, aos professores, aos profissionais de educação física, por exemplo, um teste muito simples para identificar a escoliose, para confirmar a presença da escoliose. É o que nós chamamos de teste de Adams. Como é esse teste? Consiste em você curvar a coluna para frente. A pessoa que está avaliando, ela vai se posicionar por trás da pessoa que será avaliada e vai pedir à pessoa que curve para frente, como se você fosse pegar alguma coisa no chão, com as pernas retas, sem ser dobradas. Então, você vai observar o quê? Nós vamos observar principalmente a presença do que nós chamamos de gibosidades. O que é a gibosidade? É um aumento das massas ali musculares, no caso da lombar, vai ficar um lado mais alto do que o outro. E no caso da torácica, mais acima, na região da caixa torácica, vai ficar ali um lado da costela, que é mais alto do que o outro, que nós chamamos de gibosidade. O teste de Adams, ele serve para nos orientar em relação ao tipo de escoliose. Se é uma escoliose flexível. O que é uma escoliose flexível? É aquela que você
durante a avaliação postural, você identifica os desvios, mas durante o teste, a escoliose ela diminui ou ela praticamente desaparece. Nós chamamos de escoliose flexível. Ou escoliose estrutural, que é aquela que quando você coloca a pessoa para curvar para frente, fica a gibosidade presente. Nós chamamos de escoliose estrutural. Isso me orienta no tratamento. Curvas estruturais, elas têm uma tendência a progredir mais, a aumentar mais. Curvas posturais, elas têm uma tendência a ser mais estáveis, mais estáveis. Em termos de tratamento, as escolioses estruturais, nós temos que dar mais ênfase, trabalhar mais essas curvaturas, mobilizar essas curvas, tentar, por alguma forma, frear a progressão dessa curva. Curvas flexíveis, nós temos que entrar aí com um trabalho postural, temos que entrar com exercícios de estabilização, exercícios de fortalecimento da coluna. Então, veja que um simples teste, ele permite pais aí, os telespectadores de forma geral, identificar os seus filhos aí, parentes, seja lá quem for, se tem a presença da escoliose ou não. Existem outros? Existem. Mas esse é o mais simples que pode ser repassado até então. Uma pessoa acometida de escoliose, por exemplo, sendo detectada dessa forma, essa análise aí que o senhor acabou de falar, pode levar a outras doenças? Assim, foi feito um estudo recente, foi publicado esse ano, já em 2020, falando sobre as alterações estruturais, né, e a nível de órgãos também das grandes escolioses. Pensa na sua coluna que está se entortando de uma forma em que todo o seu corpo ele vai ter que se adaptar a isso, porque a coluna ela liga todas as estruturas, né? E os órgãos também. Então, foi feito um estudo recente, publicado agora numa revista também na Spine, né, com a revista de coluna, dizendo que pacientes que têm grandes escolioses com 60, com 65 graus, elas podem ter diminuição do volume pulmonar, do lado da concavidade, por exemplo, né? Já que assim, a escoliose ela é nomeada de acordo com a convexidade. Então, imagina o C aqui na minha mão. Nós temos o lado côncavo e o lado convexo. Então, é pelo lado convexo que nós vamos nomear a curvatura. O lado côncavo é como se ele estivesse espremendo alguma coisa, né? E isso pode causar repercussões em órgãos também. Outro ponto importante que eu escuto muito, Dr. Francisco Leite, é a questão se tem alguma causa. Por que eu tenho escoliose? É porque a minha mãe tem? É porque a minha tia tem? 80% das escolioses, elas são idiopáticas. O que é isso? É algo que não justifica o seu aparecimento. Olha como é desafiador trabalhar com escoliose. Sim. 20% das escolioses, elas têm uma causa específica. 20%. Ou seja, tem algo que levou à formação da curva escoliótica. Por exemplo, crianças que apresentam lesões cerebrais, por exemplo, que têm dificuldade de sustentar o tronco, que não sustentam o tronco. Esse tronco ele vai arriar, né? Como a gente chama aqui, ele vai arriar. Então, vai causar escoliose, déficit de controle de tronco. Como eu citei anteriormente, pessoas que por algum motivo, seja por uma fratura, por alguma lesão no membro inferior, nas pernas, por exemplo, ficaram com uma perna mais curta do que a outra, pode desenvolver uma escoliose compensatória. Mas, como eu disse anteriormente, teve uma causa específica. A maioria das escolioses, 80%, não existe uma causa específica. Por mais que a minha mãe tenha, por mais que a minha tia tenha, existe alguma correlação hereditária, genética, existe. Mas não existe algo que comprove que é isso. Postura, por exemplo. É muito comum chegar pais no consultório, minha filha tem uma postura errada, senta toda errada, eu fico reclamando dessa menina aqui de sentar direito. Postura não causa escoliose. Posturas erradas. Certo? Então, assim, é algo que a gente tem que relatar. A postura incorreta, se é que a gente pode chamar assim, que a gente pode até dar um outro programa, viu? Falar sobre postura. Sim, eu ia lhe perguntar se a postura provocava a escoliose, né? A postura não provoca a escoliose. Porque senão todas as pessoas que sentassem errado, sentassem de todo jeito,
adolescentes que carregam mochila de todo jeito, adolescentes que sentam de todo jeito na frente do computador, na tela do celular, iam desenvolver. Sim. Agora, a postura, a forma com que você se projeta, a forma com que você se senta, a postura pode contribuir, por exemplo, nas dores, por exemplo. Mas no desenvolvimento da escoliose, não. 80% é de origem idiopática. Eu ia fazer essa pergunta porque, se fosse, eu tenho uma escoliose grave, porque eu sou muito inclinado aqui, ó, eu faço muito isso. Né? Assim, ó. Então, bom, mas ainda bem. Bom, doutor, o assunto está muito interessante, viu? Mas me deixa aqui, eu tenho a participação aqui de alguns telespectadores que nos enviaram através das nossas redes sociais algumas perguntas, doutor, e eu não posso deixar de fazer porque é a razão da existência desse programa há 8 anos no ar, já o 9º ano nós já estamos, e eu preciso atender de forma muito especial os nossos telespectadores, tá? O João Teixeira, de Crateús, fez a seguinte pergunta: faço musculação e na hora de praticar alguns exercícios, sinto a lombar. Pode ser escoliose? Pronto, o fato dele ter dor ao exercício não necessariamente quer dizer que ele tem escoliose. Já abordamos isso anteriormente e não necessariamente a escoliose ela vai apresentar dor. Nesse caso, ela precisa fazer uma avaliação mais detalhada para poder identificar a presença ou não da escoliose. Agora, o fato de ele estar sentindo dor ao fazer o exercício, como eu falei anteriormente, não necessariamente vai ser a escoliose. Ele pode estar fazendo o exercício de uma forma incorreta, por exemplo, ele pode estar fazendo o exercício mal alinhado, ele pode estar fazendo exercício com uma carga excessiva sobre a coluna. Nesse caso, deve se avaliar para ver realmente o que está acontecendo. Daí a importância também, no caso da prática do exercício, o acompanhamento de um profissional de educação física para que não cause novos danos, né? Não é, doutor? Sem dúvida. O profissional de educação física ele vai ser o profissional mais apto aí para poder orientá-lo em relação à execução do exercício. Tá bom? Doutor William, eu tenho outra pergunta aqui. O Rubens de Sobral pergunta. Ele pratica... Rapaz, esse Rubens nos assiste diariamente lá em Sobral, na BrisaNet, viu? Sempre ele manda mensagem para a gente. Quero mandar um abraço para ele e para a esposa, que sempre estão ligados. Ele diz que pratica ciclismo e pergunta: se pessoas que tiveram dor no ciático podem fazer musculação? Acho que não tem muito a ver com o nosso tema de hoje, não, mas gostaria muito que o senhor respondesse. Ele é um telespectador fiel do nosso programa. Ótimo. Vamos lá. Bem, primeiro a gente precisa entender o que é o nervo ciático. O nervo ciático ele é uma ramificação que sai da coluna lombar, ele sai das raízes de L4 a S3, é considerado o maior nervo do corpo humano, mais espesso, e ele vai ter a responsabilidade, se é que a gente pode chamar assim, de ser responsável pela inervação dessa musculatura do glúteo, da região do quadril aqui e da musculatura posterior da coxa. Pessoas que têm inflamação no nervo ciático, a gente chama de ciatalgia, a gente inicialmente tem que tentar identificar o que está causando essa inflamação. Essa inflamação ela pode estar sendo causada por uma compressão discal, ele pode ter uma lesão discal, ou seja, uma hérnia de disco, uma protusão discal que possa estar comprimindo o nervo ciático. Ele pode ter, por exemplo, uma compressão muscular. Existe um músculo localizado no quadril, que nós chamamos de piriforme, que ele pode ser um elemento perturbador do nervo ciático. E através de testes clínicos, nós vamos conseguir identificar, testes de clínicos e de mobilidade, nós vamos conseguir identificar o que está causando essa inflamação no nervo ciático, né? Exercício físico é algo que, assim, deve ser bem prescrito, né? E, assim, muitas pessoas acham que o fato de ter uma inflamação no nervo ciático não está apto a fazer exercício. É óbvio que exercícios com mais intensidade, como a musculação, a gente vai ficar um pouco mais receoso em prescrever. Agora, o exercício aeróbico, por exemplo, já tem publicações que evidenciam a eficácia dos exercícios aeróbicos frente a pacientes que têm lesões de coluna. São bem indicados. O que eu não consigo entender ainda, doutor Leite, é a prescrição do repouso ainda para pacientes com crise de coluna. Nenhuma publicação hoje, ela prescreve o repouso como ferramenta para tratamento da dor na coluna. Nosso corpo ele foi feito para ter movimento. Para você ter uma ideia, até à noite a gente se movimenta. Sim. Né? Eles são mais profundos. Então, assim, o que gera muitas vezes as lesões, que a gente pode dizer assim, já que a causa da dor lombar, principalmente, é multifatorial, por exemplo, é a manutenção da posição por longos períodos. Você ficar muito tempo sentado, por exemplo,
em posições muito tempo sentado, você pode gerar sobrecarga discal. Citei um exemplo aqui. Não que você não venha ficar sentado, não é isso, mas é a manutenção de posições específicas que geram muitas vezes sobrecarga na coluna, né? Mas em relação à atividade física pode fazer. Né? Doutor, para identificar os problemas da escoliose, é necessário fazer algum tipo de exame específico, de imagem? Pronto, é sim, tá certo? Agora, baseado numa avaliação clínica, baseado numa boa avaliação, em que o profissional ele consiga extrair as melhores informações do paciente. Baseado na avaliação postural, na verificação daqueles sinais que eu mencionei anteriormente, baseado no teste de Adams, que é aquele teste muito simples, que todos podem fazer em casa, certo? Para verificar a presença da escoliose, que é você curvar a coluna para frente. Baseado em outros testes também que nós realizamos dentro do consultório, como o teste fio de prumo, como o teste de comprimento de membros inferiores, como o teste de mobilidade da coluna, certo? Nós vamos adquirir critérios de prescrição para um exame radiográfico. A radiografia é o exame padrão ouro para se identificar a escoliose. Depois de uma avaliação clínica detalhada, que não é só a radiografia. Alguns pacientes não haverão possibilidade, não haverá necessidade, melhor dizendo, de prescrever radiografia. Por isso que eu digo, uma avaliação clínica bem realizada por um profissional especializado na área, ele vai saber indicar como fazer o exame radiográfico, porque não é qualquer exame radiográfico. Sim. O exame radiográfico deve ser prescrito como uma radiografia panorâmica da coluna vertebral, em carga, ou seja, na posição de pé, de frente e de perfil, inicialmente. De frente para você ver o desvio. Certo. E de perfil para ver o que nós chamamos de curvas fisiológicas. A lordose e as acifoses, por exemplo. Né? Através da radiografia, nós vamos extrair diversos dados importantes do paciente com escoliose. Por exemplo, né, o ângulo de Cobb, que eu mencionei, o ângulo escoliótico, nós vamos ver a curvatura do paciente. Nós vamos ver quantos graus tem a curvatura do paciente. Outros pontos a se avaliar numa radiografia, o que nós chamamos de vértebra ápice, que é a vértebra dentro da curva que está mais inclinada e menos rodada, dentro da curva escoliótica. Outro ponto que nós vamos ver na radiografia, nós vamos ver a vértebra terminal superior e inferior, que são as vértebras que estão inclinadas superiormente e inferiormente dentro da curva. Outro ponto que nós vamos ver, que eu acho importantíssimo, se não o mais importante, que é o que nós chamamos de sinal de Risser. Esse sinal de Risser é a mensuração do grau de ossificação do que nós chamamos de epífise da crista ilíaca. É a linha de crescimento da crista ilíaca. Por exemplo, eu mencionei aqui durante a nossa entrevista que a escoliose ela aparece principalmente nas fases do estirão de crescimento. Né? Sim. O sinal de Risser, ele me orienta, por exemplo, a fase de crescimento que o paciente pode estar. Ele me orienta, por exemplo, se essa escoliose ela vai aumentar ou não. Me orienta, por exemplo, se essa escoliose no adulto, ela não vai ter como mais aumentar porque as epífises já se fecharam. Então, olha que sinal interessante. Através de um achado radiográfico, nós vamos conseguir identificar, por exemplo, os fatores de progressão da escoliose. Daí faz uma prevenção, né, doutor? Justamente. A identificação dos fatores de progressão da escoliose é um ponto-chave no tratamento. Muitos pais me perguntam assim, esse tratamento vai corrigir a escoliose da minha filha? Não. Nosso tratamento hoje, certo? Baseado nas últimas evidências científicas, nas mais atuais, publicadas nas diretrizes da SOSORT, que é uma instituição mundial de pesquisadores sobre escoliose. Nossa função não é alinhar a coluna. Nossa função é evitar a progressão da curva. Por mais que eu saiba e nós nos respaldamos na ciência, principalmente, que os exercícios, e isso eu posso comprovar com pacientes aqui de Juazeiro, que hoje eu acompanho, que reduziram a curva escoliose. Reduziram.
não deixaram reta de novo. Mas se pensarmos bem, doutor Ricardo, doutor Francisco Leite, desculpa. Se pensarmos bem, se eu estou dizendo que uma escoliose grave ela está acima de 45, 50 graus, e eu conseguir reduzir isso e tirar o paciente, por exemplo, da cirurgia, que é o que a gente não quer, 3% das escolioses tem indicação cirúrgica. 3%. 97% das escolioses são de tratamento conservador. E todas as diretrizes clínicas hoje colocam a fisioterapia na linha de frente do tratamento da escoliose. Então, deve ser prescrita no primeiro contato do médico. O médico viu a escoliose, fisioterapia. Agora não é qualquer fisioterapia. Muito bem. Já que o senhor está falando nesse aspecto de que deve ir sim para a linha de frente, assim como o senhor também disse que o senhor procura evitar o avanço, eu quero saber no próximo bloco se ela tem um tratamento eficaz e se tem cura. Daqui a pouquinho. Doutor William, vamos tomar mais uma água? Vamos sim. Por favor. Água mineral São Geraldo. E um cafezinho, né? Mais um cafezinho quentinho aqui para nós encerrarmos este bloco. Eu vou chamar um rápido intervalo de apoio cultural. Saboreia esse cafezinho aqui com o meu convidado. Daqui a pouquinho a gente volta. Espero você. De volta nesse terceiro bloco do programa Café com Leite, sempre com grandes personalidades aqui no programa, nesse período de pandemia, período em que você está em casa, isolamento, né? É bom porque você está com a sua família, né? Isso não é legal? Que bom, né? E sempre antenado no programa Café com Leite, porque aqui nós só temos informações ricas, importantes, relevantes para você. Doutora Francisca Bezerra, que sempre nos assiste, muito obrigado pela sua audiência, recebi suas mensagens, muito obrigado, viu? Grande advogada, muito obrigado pelas suas palavras aqui ao nosso programa Café com Leite. Doutor William, eu sempre faço questão de dizer que as pessoas estão em casa porque é uma determinação, inclusive, vou repetir aqui que eu sempre digo nos programas, alô, querido telespectador, eu estou sem máscara e o nosso convidado também, porque nós estamos nos nossos ambientes específicos. Eu estou no estúdio do programa Café com Leite, estou sozinho, a equipe de produção não está aqui comigo, o doutor William está no ambiente dele, por isso que nós estamos sem o uso da máscara, tá certo? Se tivesse alguém aqui com suspeita, eu estaria de máscara por obrigação. Portanto, cumpra essas determinações, que é a melhor forma, mesmo que você não esteja acometido ou com suspeita, você não vai pegar e nem vai transmitir. Que legal, né? Só obedeça que você está ajudando muito. Não é assim, doutor William? Eu acho que se as pessoas ajudarem usando máscara, ficando em casa, cumprindo essas determinações, estão na linha de frente, que estão diretamente aí trabalhando em frente a essa pandemia. Eu diria, em especial aos fisioterapeutas, mas a todos que fazem a saúde, né, doutor? Que são guerreiros, né, enfrentando uma batalha com uma coisa subjetiva, uma coisa invisível, né? Um inimigo invisível. Então, parabéns. E eu tive o orgulho já de conversar com vários fisioterapeutas aqui no nosso programa e sempre nos proporcionam grandes informações. Então, parabéns a todos os fisioterapeutas aqui, em nome do Dr. William Torres.
A vocês que nos assistem, muito obrigado e parabéns a todos, né? Doutor, sobre a questão do tratamento, vamos tratar essa escoliose, que é para o pessoal, meus telespectadores, quem estiver doente, procurar se curar, se cuidar, e quem não estiver, procurar saber se tem. Tem tratamento, doutor? Bem, nós chegamos num ponto aí importantíssimo quando se fala na escoliose, é o tratamento. Eu costumo dizer que, assim como vários outros tratamentos, né, a fisioterapia ela vem evoluindo constantemente. Né? Evidências científicas, pesquisas clínicas têm sido realizadas e estamos colocando aí como uma profissão também baseada em ciência, baseada em pesquisa, baseada em relatos clínicos. E não seria diferente com a escoliose. Como diz um colega meu, não se dá para trabalhar com escoliose como se tratava no século passado. Os tratamentos evoluíram e isso precisa ser conscientizado. Né? Até então se pensava que o único tratamento que era feito para a escoliose, primeiro, era esperar para ver o que acontece, que hoje não dá mais para fazer isso. Eu conheço casos, doutor Francisco, de escolioses em que um médico pediu para esperar, em que em 6 meses a adolescente saiu de 15 graus para 38, em 6 meses. Então não existe esse negócio de esperar. Em especial nesse período agora, uma época da evolução tecnológica, né? Sem dúvida, né? Então, assim, deve intervir. A partir do primeiro contato, a partir que foi feito o diagnóstico precoce, a partir do diagnóstico, deve ser encaminhado para o fisioterapeuta, para fazer o que tem que ser feito. Tratamentos que existem para a escoliose aí. Há um tempo atrás, se falava muito em RPG, em Pilates e outras ferramentas aí, e outras técnicas de fisioterapia. Também trabalho com RPG, também trabalho com Pilates, mas são técnicas que não apresentam ainda, e eu gostaria muito que isso acontecesse, digamos, respaldo científico para trabalhar com escoliose. O que nós temos hoje, baseado nas últimas evidências científicas, baseado nas diretrizes da SOSOT, que é a Sociedade Internacional de Reabilitação e Ortopedia da Escoliose. Existem hoje 7 escolas que são respaldadas cientificamente para trabalhar a escoliose. Vou citar elas aqui. Formação CIAS, que é uma formação italiana, Schuroth, Dobomed, Side Shift, Lyon e a formação e outra formação que nós chamamos de esqueci o nome aqui agora, acabei de esquecer. Mas lembrou 5, né? São 7 escolas, tá certo? Que apresentam esse respaldo científico aí para poder trabalhar com a escoliose, tá certo? O que acontece? Eu tenho formação internacional no método CIAS, Exercícios Científicos no Tratamento da Escoliose. É hoje a abordagem científica mais atual quando se fala em escoliose. O que consiste a abordagem CIAS? É uma abordagem baseada em exercícios específicos para a escoliose, baseados no tipo de curva, baseados na idade do paciente, baseados em todo o processo de avaliação que é feito com o paciente, em todo o processo de avaliação. Várias literaturas hoje científicas já foram publicadas relatando os benefícios desses exercícios frente ao paciente com escoliose. Então, o exercício específico, por isso que eu falei, não é qualquer fisioterapia. Fisioterapia não consiste apenas no trabalho da escoliose em alongar a concavidade e fortalecer a convexidade. É muito mais do que isso. É muito mais do que isso. Né? Outro tratamento... Lhe interrompendo, mas eu preciso só saber disso também. A questão do uso do colete. Tem muita gente que usa colete, né? Usa aquelas estruturas onde segura aqui no pescoço. Aquilo é colete também, eu tenho outro específico. Faz parte de tratamento, eu não sei se está no contexto da sua... Faz parte sim, né? Faz parte sim, tá certo? Inclusive, foi muito pertinente a sua observação, o colete ortopédico, ele deve fazer parte do tratamento da escoliose. Agora, o colete tem que ser bem indicado. O colete tem critério de prescrição, não é toda pessoa que pode usar colete. Primeiro, para se usar colete tem que estar em período de estirão de crescimento. Adulto não vai usar colete para escoliose. Segundo, para usar colete, você tem que ter uma angulação específica. Geralmente, quando a curvatura escoliótica ela está entre ou perto de atingir 20 graus, a indicação é o uso do colete, mas dependendo da idade, como eu falei anteriormente.
dependendo do Richter, aquilo que nós falamos, aquele sinal de maturidade esquelética, de crescimento da epífise da crista ilíaca, do quadril. Então, tudo se baseia nisso. Agora, quando se fala em colete ortopédico, nós não podemos hoje indicar coletes ultrapassados. Aquele colete que geralmente as pessoas veem na rua, os adolescentes utilizando, que vem até aqui o pescoço, nós chamamos de colete de Milwaukee. Ele foi fabricado em 1950, na cidade de Milwaukee. Foi fabricado inicialmente para um pós-operatório de cirurgia de coluna e depois foi colocado para escoliose. Ele é mais utilizado em escolioses mais altas, torácicas, em que o ápice da curva é acima de T7, T8. E existe o OTLS, que é uma órtese feita de um plástico chamado de polipropileno, termoplástico, que ele é colocado no paciente, que é muito utilizado para escolioses lombares. Isso ainda hoje, doutor Francisco, nós nos deparamos com médicos, principalmente, que prescrevem esse tipo de colete. Esses coletes estão 1950, 70 anos atrás. Estão ultrapassados. Mudou uma coisa o colete de Milwaukee. Ele era de couro, hoje ele é de plástico. Estão ultrapassados. Já foram feitas várias pesquisas em cima desses coletes e ele apresentou mais malefícios do que benefícios. A grande pergunta é, e o que nós temos hoje que nos respalda na prescrição de um bom colete? Eu comecei a nossa entrevista falando que a definição de escoliose, nós começamos assim. E eu mencionei que a escoliose é um desvio tridimensional. Então, o colete ele tem que corrigir a escoliose de forma tridimensional. Sim. O que nós temos hoje? Nós temos hoje o colete 3D. Um colete que é feita uma avaliação, é feito um scanner do paciente, onde vai mapear, onde vai fotografar o paciente, baseado na radiografia também, e aí é feito numa impressora, né? Feito o molde do colete, ele é feito de acordo com a coluna do paciente. Nós chamamos de colete de Rigo Chenot. É um colete que é fabricado fora do Brasil, mas que atualmente, em Fortaleza, eu tenho uma parceria com um rapaz de Fortaleza que fez o curso na Alemanha, e nós trazemos esse colete aqui para a região do Cariri. Eu tenho vários pacientes que já usam esse colete e os resultados são surpreendentes em evitar a progressão da curva. Detalhe, o paciente quando usa colete, ele não vai usar só o colete. Ele tem que usar o colete e fazer os exercícios. Outro ponto importante, os exercícios eles não são feitos só durante o atendimento. Eles devem ser feitos diariamente. Todos os dias, seja final de semana, feriado, pandemia, seja o que for. O paciente ele tem que fazer o exercício. É o que nós chamamos de autocorreção. São exercícios que são ensinados ao paciente em consultório, exercícios que ele vai entender primeiro a escoliose dele, e a partir desse entendimento nós vamos tentar executar exercícios ativamente para trabalhar, para fortalecer a coluna, para fortalecer em correção. Eu tenho o prazer de poder compartilhar isso, né? Os resultados que nós estamos tendo aqui no Cariri, frente a pacientes que já tinham até indicação de cirurgia, e hoje usam colete, e nós conseguimos frear o avanço. Eu fico mais feliz... Não se fez necessária a cirurgia. Eu fico mais feliz quando eu pego um paciente que eu evito a progressão da curva do que com a redução. Sim. Eu fico muito feliz quando eu evito... Porque pensa bem, se o paciente estiver evoluindo, se a escoliose dele estiver cada vez mais aumentando, significa dizer que o nosso tratamento não está tendo o resultado esperado. Sim. Então, quando eu consigo frear esse avanço, certo? Significa dizer que o tratamento está sendo bem executado. E detalhe, o tratamento de escoliose ele não é uma sessão, 2, 3. É um acompanhamento. Eu tenho pacientes que eu acompanho 2 anos, 3 anos, até o que nós chamamos de fase final de crescimento. O uso de um bom colete, o uso de um exercício específico para a escoliose, é hoje o que nós temos de mais atual em termos de pesquisa e evidência científica. Doutor, eu posso utilizar um colete que foi utilizado por meu irmão, meu amigo, meu primo, meu vizinho? É uma resposta muito óbvia. Claro que não.
Mas, por incrível que pareça, doutor Leite, eu já vi compartilhamento de colete. Eu tenho um colega que é ortesista em Fortaleza, esse que faz os coletes para mim aqui no Cariri. Ele vem de Fortaleza para cá, a gente marca os atendimentos e ele faz os coletes e depois ele me envia para fazer a prova do colete. O colete OTLS, ele até brinca desse jeito. É como se você pegasse um cano de 100, aqueles canos de 100, e colocasse a almofada dentro, né? É óbvio que eu não posso compartilhar colete. Cada paciente, por mais que ele apresente uma escoliose em S, ou uma escoliose em C, ou uma curva simples, ou uma curva dupla, ou uma tripla curva, o tratamento ele deve ser feito de forma individualizada. O colete ele é feito sob medida, sob molde. O colete 3D ele é feito de acordo com o formato da coluna do paciente. Os vetores de correção que vão empurrar essa escoliose para o centro, para o alinhamento, eles devem serem colocados de acordo com alguns critérios. Vértebra, ápice, tipo de curva e assim por diante. Então, é óbvio que não dá para compartilhar. A avaliação criteriosa, uma avaliação básica... Os organismos são diferentes, distintos, né? São diferentes. É feito de forma individualizada. O exercício. É muito comum me perguntarem, existe um exercício que seja o ideal para a escoliose? O exercício ele é indicado dependendo de cada tipo de escoliose. Não é que seja um exercício para todo mundo. Por isso que é necessário a avaliação. E através da avaliação a gente vai conseguir orientar, vai nos orientar, nós próprios fisioterapeutas, trabalhando diretamente com isso, vamos nos orientar em relação a como eu vou executar, que tipo de exercício eu vou fazer, como é que eu vou abordar esse paciente. Medicamento, né? É o medicamento. Posso ser o medicamento de um não serve para outro, né? Colete também não, né? Doutor, eu tenho observado que o nosso assunto é muito convidativo, ele é muito extenso, tem uma dimensão muito grande e nós temos a oportunidade de conversarmos mais tempo. Mas eu vou fazer aqui um rápido intervalo de apoio cultural, daqui a pouquinho a gente volta. Falei que era rapidinho, já estou de volta. Agora para agradecer, né? Depois de uma aula desta que nos foi proporcionada pelo fisioterapeuta e professor universitário, doutor William Torres, nada melhor do que, doutor, lhe agradecer por essa sua disponibilidade, por essa aula, na verdade, que nos foi proporcionada, né? E dizer que eu acho que esses outros temas voltados à fisioterapia, nós temos condições, sim, de conversarmos oportunamente. Muito obrigado pela sua contribuição ao nosso telespectador. E eu espero, em breve, tê-lo agora diretamente nos nossos estúdios, porque eu faço questão de lhe servir um café e uma água, viu? Será um orgulho, uma honra recebê-lo. Muito obrigado, doutor. Doutor Francisco, eu só tenho que agradecer, certo? Eu agradeço o convite, agradeço a receptividade, agradeço a atenção da sua equipe, né? A sua atenção em a gente ter batido esse papo sobre a escoliose. Eu fico muito grato, certo? Me coloca à disposição sempre, certo? Então, assim, eu que agradeço, certo? Estou à disposição, é um tema super relevante, é um tema, assim, que a gente pode abranger, assim, de uma forma muito intensa, né? Então, eu que agradeço a todos os telespectadores e fico à disposição para qualquer tipo de dúvida e muito obrigado, eu que tenho que agradecer. Doutor, ele deixa os seus contatos aí. Pronto, o meu contato do Instagram, da rede social, ele é William Torres Físio, né? A minha página aí profissional, em que eu publico resultados de pacientes, o meu dia a dia, né? Como eu mencionei, eu também sou professor aqui da Faculdade de Medicina, então constantemente a gente está colocando aí algo relacionado não só à escoliose, mas como também a lesões de coluna, que eu também trabalho, né? E eu quero novamente agradecer a tudo que precisar. Okay. Coloca, João, os caracteres aqui para nosso telespectador que desejar conhecer o trabalho do doutor William Torres, que hoje nos proporcionou uma aula. Muito obrigado mais uma vez ao brilhante doutor William Torres, ele que é professor universitário e também fisioterapeuta. Nós vamos ficando por aqui, mas você continua nos assistindo nas nossas plataformas digitais, no Facebook, no Instagram, no aplicativo do programa, no site tvverdevale.tv e também no site tvcafécomleite.com.br, onde você assiste esta e todas as edições do programa Café com Leite. Beijo a todos, fiquem com Deus, #fique em casa, contribua. Amanhã estaremos de volta com mais uma edição do programa Café com Leite. Vem aí o programa Dicas de. Tchau, até lá.